Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta linda manhã que nos concedeu o Senhor. Você está bem? Você acordou bem? Eu venho da parte do Senhor trazer uma mensagem do céu, uma mensagem que vai edificar as nossas vidas, vai chamar a nossa atenção para aquilo que o Senhor quer que façamos. O mundo anda na contramão da vontade de Deus, mas o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo, ele é fiel, ele é bondoso, ele é direcionador. Basta que a gente se atente aos seus desígnios e coloque em prática os teus mandamentos, as tuas instruções. Quero ser canal de Deus para você nessa manhã. Nós não somos obrigados a nada. Se você acha que você não tem que ouvir, se você acha que você não tem, você não precisa. Pula o vídeo, sai do canal, mas você que permanecer, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através da minha vida. Eu nem sou merecedora, mas quando nos atentamos e quando nos colocamos na posição para Deus nos usar, Ele nos usa. Então, abra comigo a sua Bíblia, sem mais delongas. Livro de Mateus, Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, a palavra de Deus vai dizer assim: E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Aleluia, louvado seja Deus por esta passagem. Já até falei essa passagem aqui outras vezes, mas com outra direção de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A cada manhã ela se renova, e eu tenho certeza que eu já tenho essa palavra em outros vídeos gravados, mas não terá essa direção que Deus tem para hoje, início de fevereiro, início do ano, o ano se inicia, o ano de 2023 se inicia. E o Senhor está falando conosco. Se nós tivermos uma fé grande, uma confiança grande nele, porque ele já determinou a nossa vitória. E é sobre isso que Deus irá. É sobre isso que Ele quer falar conosco nesta manhã. A nossa fé, ela precisa ser, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiremos fazer coisas inacreditáveis. Por nossa causa, não, porque o Senhor já determinou que nós iremos mover montanhas. E eu quero trazer à sua memória o filme Titanic. Eu tenho certeza que você já viu esse filme. E ele vai ser vai ser a nossa referência hoje de como a nossa vida pode afundar, como o Titanic afundou. E o Titanic não foi projetado para afundar. O Titanic foi projetado para nunca afundar. Se a gente observar, um dos idealizadores, ele ainda diz no início do filme, quando o Titanic se afastava do cais: nem Deus pode afundar o Titanic. Ele estava enganado, ele estava completamente enganado, porque por mais que Jesus tenha dito aqui, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai transportar a montanha,
Isso está declarado sobre as nossas vidas, mas é se nós tivermos. Como está a sua fé? Eu te pergunto nesta manhã. Titanic, ele foi feito de compartimentos e ele tinha compartimentos, o primeiro compartimento, o segundo compartimento, o terceiro compartimento. E esses compartimentos eles foram projetados que, se caso acontecesse alguma tragédia como aconteceu, os tripulantes eles teriam que fechar o compartimento danificado para que a água não fosse para os outros compartimentos. E eles não se atentaram a isso. Eles deixaram preencher de água. Quando o Titanic encontrou com aquele iceberg, que é uma pedra de gelo gigantesca, ele se chocou com esse iceberg e foi rompido um compartimento. Então, esse compartimento que foi afetado pelo iceberg, ele se encheu de água. E eles não se atentando que esse compartimento tinha se enchido de água, eles não foram verificar. Assim também foi o segundo compartimento. E o segundo compartimento também se encheu de água. E eles foram ver, quando eles foram ver, o terceiro compartimento também já estava se enchendo de água. Tudo poderia ser evitado se o primeiro compartimento, aonde foi afetado, tivesse sido isolado. Titanic, ele tinha ar, ele tinha bolsas de ar para poder impedir, se aquele primeiro compartimento fosse fechado, que fosse para o segundo. E não sei se você se lembra que o comandante, quando chegam para o comandante, falam: o primeiro compartimento, nós fomos afetados, o primeiro compartimento já se inundou e o segundo também. E o terceiro começou a ser inundado. E o capitão, ele pega uma caneta e ele coloca essa caneta e ele vê que a caneta roda. E ali ele fala: o Titanic vai afundar. Por que ele diz que o Titanic vai afundar? Porque o Titanic já tinha se inclinado. A água já pesava nos 3 compartimentos que tinham sido afetados. E o que Deus quer dizer comigo e com você nesta linda manhã, com a lição do Titanic? Nossa vida também é feita de compartimentos. Somos feitos de compartimentos. E quando Deus fala aqui, quando Jesus diz aqui que nós precisamos ter fé e que a nossa fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, muitas das vezes nós damos ênfase àquilo que é ruim. Muitas das vezes nós damos ênfase para aquilo que os nossos olhos estão vendo e não exercitamos a nossa fé. Aquelas pessoas que estavam ali para conduzir o Titanic, eles não se atentaram que os compartimentos, ao primeiro compartimento que se inundou, e muitas das vezes na nossa vida, um compartimento ele é afetado. Vamos dizer que seja o compartimento do casamento. Nós não buscamos em Deus a solução, nós batemos na porta de A, de B, de C e nós queremos solução sem a direção de Deus. E assim não fechamos esse compartimento. E às vezes buscamos, através desse compartimento que está enchendo de água, buscamos mais tragédias ainda. Meu marido sempre diz que nada é tão ruim que não possa piorar. Você já deve ter pensado assim: meu Deus, quando uma coisa tá ruim, várias outras
acontecem juntas ao mesmo tempo. E isso acontece realmente. Isso acontece porque nós não aprendemos a fechar compartimentos, a isolar um compartimento que está danificado. Muitas das vezes fomos nós que procuramos, muitas das vezes não. As atribulações nos são acometidas sem que a gente procure, e muitas das vezes são nossas decisões erradas que nos faz viver tribulações, compartimentos invadidos. Mas o Senhor nos chama nesta manhã a fechar os compartimentos. Eu sei que você deve estar pensando aí, mas a minha vida está toda ruim, eu olho para um lado está ruim, eu olho para o outro está ruim. Volta, faz um retrocesso. Nós estamos no início do ano e nós precisamos fechar compartimento. Se está errado até aqui, precisamos voltar. O Titanic afundou porque não tinha como tirar a água dos 3 compartimentos. Mas eu tenho certeza que em Cristo Jesus, aquele que nos remiu com o teu sangue, porque o mundo já estava como o Titanic. Quando Adão e Eva pecou, nós já estávamos condenados, mas Jesus veio e nós podemos nos achegar a Ele e mudar o rumo da nossa história. Eu não sei qual o compartimento que você precisa fechar, mas fecha esse compartimento. Busca a Deus, vai por compartimento. Não junta tudo, não globaliza tudo. Eu sei que você tem muito a agradecer. Eu sei que o Senhor também trabalha em seu favor e que nem tudo está perdido. Nós precisamos parar de focar as coisas ruins para focar as coisas boas. Precisamos limpar o nosso coração da imundície que o mundo tenta implantar, que o homem mau tenta implantar, para vivermos os propósitos de Deus. Nós não vivemos daquilo que nós vemos, mas vivemos daquilo que o nosso Senhor determinou. E muitas das vezes o Titanic da nossa vida está afundando porque nós não focamos nas coisas que Deus tem para nós, e sim focamos nas tragédias que nos acometem, que nos são atribuídas. E muitas das vezes tomamos decisões dentro de um compartimento que já está ruim, tomamos decisões mais erradas ainda. E isso vai globalizando a ponto da gente dizer: a minha vida está uma tragédia. Mas é porque nós não fechamos os compartimentos. Divida os compartimentos da sua vida e vai buscando em Deus a solução para cada um dele. Isso é fechar as comportas do mal. Isso é fechar as brechas que Satanás ele encontra em nossa vida, essa vida toda bagunçada, toda uma árvore de cabeça para baixo. E quando Satanás encontra a nossa fragilidade, ele vê a nossa fragilidade diante dos problemas, ele se fortalece e ele fica ali nos atormentando. Mas quando estamos em Cristo Jesus, quando nos atentamos à palavra de Deus, ele nos fortalece, porque a força não vem de nós, a força vem de Deus, mas nós precisamos ter iniciativa. O comandante do navio, ele precisava ter descido para ver aonde a água estava entrando, para poder fechar o primeiro compartimento. Ele evitaria o naufrágio, ele evitaria a morte de tantas pessoas. Mais de 1.500 pessoas morreram naquele naufrágio. E isso tudo poderia ter sido evitado. Isso tudo poderia ter sido previsto
quando nos atentamos à palavra de Deus, quando nos atentamos aos desígnios do Senhor, é Ele que nos orienta. Você deve estar pensando assim, mas agora já está tudo ruim. Não tem. Enquanto houver vida, existe esperança. 99%, 1% de esperança, tudo pode mudar. Então, basta que nós nos atentemos. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que nele buscam. E também em Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus vai dizer: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E eu quero deixar também em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A fé em Deus, a confiança nele, fará com que tomemos decisões assertivas nas nossas vidas. Eu não sei em que área você precisa que Deus atue em sua vida, mas eu tenho certeza que ao ouvir essa mensagem, você vai meditar nesses capítulos e nesses versículos que aqui foram mencionados. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela é transformadora. Ela entra e nos muda. É isso que Deus quer que façamos. A gente viu aqui que não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo A, eu ajudo B. Glória a Deus por isso. Mas Jesus, ele não está preocupado só com as obras. Ele está preocupado com o nosso coração e com a obediência, com aquilo que ele determinou. Quando fechamos as brechas das nossas vidas, os compartimentos, para que não entre o mal, para que não entre o que é contrário à vontade de Deus. Assim estamos agradando a Deus e somos direcionados por Ele mediante ao nosso coração arrependido. E quando fazemos o retrocesso, Senhor, até aqui está tudo ruim, mas eu quero começar de novo. Assim como esse ano se inicia, eu quero começar a minha vida de uma forma diferente, me dedicando a Ti, voltando o meu coração a ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Essa é a decisão que Deus espera de mim e de você. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É promessa dele. Tudo que ele prometeu está diante de nós. Muitas das vezes nós não nos achegamos porque nós nos achamos impuros. Mas Jesus não veio para os puros, ele veio para os impuros. E por isso podemos nos achegar a ele. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento, desfrutando da Tua palavra e nos apropriando de cada promessa que o Senhor tem para nós. Senhor, os tempos são maus, os dias são ruins, mas a Tua palavra não mudou. Nós queremos, diante desta passagem bíblica de Mateus, de que podemos remover montanha, nós queremos, Senhor, nos achegar a Ti e queremos, Pai, que a Tua promessa seja impressa em nosso coração, porque sabemos, Senhor, que o Senhor já determinou toda a glória, já determinou toda a sorte de bênção. Nós precisamos, Pai, tomar atitude, decisões, posições, aquilo, Senhor, que o Senhor determinou
está diante dos nossos olhos. Nos ajuda, Pai, a tomar a decisão que cabe a nós, porque Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso acalanto. Em Ti somos mais que vencedores. Por isso, meu Pai, ajude-nos a fechar os compartimentos e a fazer pausadamente, diariamente, aquilo que precisamos fazer. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se você foi abençoado por esta palavra, compartilhe esse vídeo, se aproprie desta palavra. Ela é de Deus para o seu coração, para o meu coração. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais reconhecemos a nossa natureza necessitada dele, nossa natureza pequena, insignificante. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vemos o quanto somos necessitados de conhecê-los e viver nos seus estatutos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.